esquerda, que eu imagino que é a Sra. Deputada Joana Mortágua, que vai fazer a intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, eu queria dedicar esta minha primeira intervenção ao despacho normativo que saiu recentemente. Acho que há muitas coisas que já discutimos muitas vezes, há coisas novas que ainda não foram discutidas e era por aí que queria começar. E queria precisamente por onde acabou a Sra. Secretária de Estado, que tem a ver com o artigo 3º, que diz que a frequência de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo ao abrigo de contratos de associação corresponde à área geográfica de implantação de oferta abrangida. E a minha primeira questão é: isto é ou não é a mesma regra que existe para a escola pública e que diz que para frequentar uma escola os alunos têm de ser da mesma área geográfica onde está a escola ou onde os pais residem ou trabalham? Porque se é esta a regra que se está a aplicar, aquilo que me espanta não é que ela venha no despacho. Aquilo que me espanta é que ela não exista ainda, ou já. Como é que até agora esta regra não foi cumprida? Porque se ela é a regra que se aplica pela lei geral à escola pública, por que razão é que se aplicaria uma regra diferente ao privado? O que me leva a uma outra questão, que é, a não ser que os colégios estejam a ir buscar alunos desnecessariamente fora das suas áreas geográficas, em prejuízo da escola pública, então eu também não vejo porque é que os colégios têm a razão para se preocupar com esta regra. E, portanto, são estes esclarecimentos que nós gostávamos de ter. A posição do Bloco sobre esta matéria é clara. Nós achamos que o Estado não pode beneficiar interesses privados em prejuízo da escola pública e achamos também que é ao Estado que cabe a responsabilidade de ter uma rede de estabelecimentos públicos de ensino, aliás, como está previsto na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, as redundâncias da rede são um abuso sobre dinheiros públicos e recursos públicos. Mas aquilo que nós estamos aqui a discutir nem sequer é, ou não é na totalidade, a questão da redundância da rede. O que nós estamos aqui a discutir é se há ou não há uma norma que, não sendo aplicada, privilegia o privado em relação à escola pública. E era isso que eu gostaria que nós pudéssemos descobrir, ou pelo menos esclarecer. E já agora um outro esclarecimento que tem a ver com sair uma notícia de que a DGEST terá aplicado já no passado o mesmo critério. Mas se a DGEST já aplicou no passado o mesmo critério, porque é que ele ainda não é claro e porque é que agora as escolas estão a dizer que há uma alteração? Eu ouvi a dizer que isto poderia implicar uma redução de 20.000 alunos. Este número é correto? Se o critério já existia, porque é que ele não foi aplicado? Porque é que só agora é que vai ser aplicado? E se não existia, porque é que a escola privada estava a ser beneficiada em relação à escola pública no que toca às regras que são aplicadas? A segunda questão, em relação ao despacho, tem a ver com a redução do número de alunos por turma previsto para alunos com necessidades educativas especiais relativamente aos alunos que passem menos de 60% do seu tempo em contexto de turma. Basicamente, o que isto significa é que a redução de turma só no caso em que os alunos com necessidades educativas especiais passam 60% do seu tempo nas turmas. A Federação Portuguesa de Autismo e também a Associação Nacional de Diretores já veio dizer que isto pode ser um passo importante na inclusão, mas que significaria ou implicaria um reforço de meios e de recursos. E isto é uma questão delicada. O princípio ou a ideia geral da integração das crianças com necessidades educativas especiais em contexto de turma por oposição a uma guetização ou um isolamento destas crianças parece-nos correto. É correto para o seu desenvolvimento e é correto para a sociedade como um todo. Agora, há questões que se levantam relativamente a esta medida em concreto. A primeira é preciso saber se há escolas que mantêm os alunos desnecessariamente fora das aulas, como é que elas vão aplicar esta regra. E se as escolas que não têm esta mentalidade de integração dos alunos não vão optar
por ter as turmas maiores e, nesse caso, temos o pior dos dois mundos. A segunda questão é se não estamos a criar uma injustiça para aqueles alunos que têm menos de 60% de tempo passado em contexto de aula e que, por terem 50% ou 40% apenas de tempo em contexto de aula, acabariam por dar origem a turmas maiores. A terceira questão é se não poderemos estar a criar aqui também uma desigualdade no sentido em que, mesmo que a medida fosse positiva e servisse como um impulso, e vou terminar, e mesmo que a medida sirva como um impulso para a permanência destes alunos em contexto de turma, as escolas têm ou não têm recurso, professores, tempos letivos, capacidades de depois ter estes alunos nas turmas. E essa é que é a grande questão que aqui se coloca, e a minha última questão é porquê 60%? Porque acho que o que a comunidade precisa é de garantias de que esta alteração será para melhor, porque para pior já basta o que está. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente aos contratos de associação, eu queria só deixar clara algumas noções básicas, porque acreditamos que os contratos de associação vão estar no debate público durante os próximos dias e é preciso deixar claro alguns conceitos que são fundadores dos contratos de associação, mas que são importantes nós retermos para podermos fazer uma discussão esclarecida relativamente a estas questões. Primeiro, a escola pública é fundamental e a escola pública tem, por princípio, poder cobrir todo o território nacional. No entanto, nós sabemos que os contratos de associação se apresentaram como uma solução de financiamento do Estado para que, tanto na sua vertente particular como na sua vertente cooperativa, para que claramente pudessem cobrir zonas onde a oferta pública não era suficiente. E então, em todas as zonas do país onde tal não existia, houve um alargamento destes contratos de associação única e simplesmente para cobrir esta falta das estruturas da rede pública. É preciso também dizer que se a rede escolar aumentar e se a rede pública existir efetivamente, a motivação inicial para a celebração destes contratos automaticamente desaparece. Por outro lado, é preciso dizer que os contratos de associação financiam turmas a partir do segundo ciclo e que cada turma é atribuído um apoio de 80.500 euros. É importante também dizer que em 2015 foram celebrados novos contratos de associação e principalmente para novos ciclos de ensino, na medida em que esse foi o objetivo primário do concurso existente em 2015. E estes contratos asseguram assim a continuidade e a conclusão dos respectivos ciclos para todos os alunos que iniciaram em 2015 estes contratos de associação. E só para dar um exemplo, um determinado contrato de associação que se iniciou no 7º ano, com uma turma e com estudantes que estiveram no 7º ano em 2015 e 2016, estarão no 8º ano no próximo ano letivo e no 9º ano daqui a 2 anos letivos. E isto é algo que está garantido e é algo que não se está a tocar neste momento. Eu agradecia à Sra. Secretária de Estado que agora fizesse o enquadramento relativamente às outras perguntas que foram feitas. Senhora Secretária de Estado. Sim, muito obrigada. Eu não tenho muito mais a acrescentar ao que disse há pouco, e pede-me aqui o Sr. Secretário de Estado, que basicamente o que se passa é isto. A DGEST, de facto, em pelo menos 2 ou 3 ocasiões recusou, ou mais, 2 ou 3 colégios, mas é mais do que uma turma, recusou a validação de algumas turmas em providências, aspectos que foram aliás para providências cautelares. Neste momento corre o processo principal, as providências cautelares foram ganhas pelo Ministério da Educação. Exatamente porque há essa lógica. Eu não sei de onde é que veio o número de 20.000 alunos que está na comunicação social. A nossa ideia é muito simplesmente esta. Os alunos que estão neste momento em continuação de ciclo, continuarão o seu ciclo. E a norma que está no despacho normativo, passo aqui quase uma repetição, não é mais do que a clarificação de algo que já era assim, para ver se evitamos providências cautelares, porque assim está muito claro. Porque já era claro, é a clarificação de uma regra que resultava das normas em vigor. Não tenho muito, não tenho aqui muito a esclarecer, porque nos anos de ciclo continuarão.